do versículo 1 até o versículo 8. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra. Ora, havia um certo homem de Ramataí-Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, um efrateu. E ele tinha duas esposas. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, a sua esposa, e a todos os seus filhos e filhas dela porções. Mas para Ana ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana. Mas o Senhor havia fechado o seu ventre. Repita comigo: o Senhor havia fechado o seu ventre. E sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela a procurava. Por isso ela chorava e não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está estremecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Amém? Feche sua Bíblia. Eu poderia até fazer uma oração, como eu tenho de costume, mas a oração do nosso irmão José, ela foi de muita eficácia, e eu pude sentir o reverberar do Espírito Santo nas nossas vidas. Esse texto é um texto muito conhecido, uma história ímpar da palavra, e que através dessa história o Senhor iria gerar algo grandioso para o seu povo, para o povo de Israel. Todas as vezes que nós ouvimos peleja, batalha, guerra, intriga, conflito, ou até mesmo perseguição, afrontas, calúnias, pedradas, isso gera em nós uma certa preocupação, porque essas palavras são palavras de muito peso, palavras que podem nos fazer ficar preocupados e aflitos, pois elas não são palavras favoráveis, elas não são palavras que todo mundo quer viver, ou que todo mundo quer enfrentar, ou que todo mundo quer passar. Porém, essas palavras que são negativas e que fazem nosso coração se sentir aflito, são palavras necessárias, e que todos nós e todos aqueles que se julgam ser filhos de Deus e estão debaixo de uma promessa vão passar por essas palavras. Não vai existir nenhum crente na face da terra que ele não vai ser caluniado, que ele não vai ser afrontado, que ele não vai ser ridicularizado, que ele não vai ser, ou que ele não vai passar por certos conflitos na sua vida. Pois todo conflito, ele vai gerar na pessoa que está vivendo o conflito duas coisas: ou essa pessoa se entrega no meio da batalha, da luta, do conflito e se perde, ou ela se torna uma pessoa muito mais forte, mais robusta, uma vencedora. Todo campeão, todo vencedor, ele primeiro precisa passar pela luta. Ninguém é campeão do nada.
até o nosso Jesus Cristo, para se tornar o vencedor dos vencedores na cruz do Calvário, ele precisou descer e se despir da sua própria glória, descendo à terra, se tornando um homem carnal, e passar por toda a aflição que só ele poderia passar para se tornar o vencedor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com isso, eu tenho uma notícia para te dar sobre ele. Fique tranquilo. Você vai passar por guerra? Vai passar por aflição? Vai. Você vai passar por luta? Vai. Mas o inimigo pode até se levantar por um caminho. Por 7 caminhos ele vai ter que fugir diante de você. Porque aquele que está sobre a sua vida te guardando, o guarda de Israel, aquele que não dorme, que não tosqueneja e não tosquenejará, ele será fiel para garantir que a sua vitória vai chegar no tempo certo. Posso ouvir um amém por isso? Glória a Deus. Dito isto, naquele tempo, a Bíblia diz que Israel havia passado o período dos juízes, pois o povo de Israel estava um pouco disperso, perdido no tempo, porque eles haviam abandonado os primórdios, os costumes que vieram da lei mosaica, da lei de Moisés. E ao acontecer isso, Deus começou a levantar juízes na terra. Estes juízes eram homens capacitados e gabaritados para executar funções que simplesmente não era qualquer pessoa que podia executar. Geralmente os juízes eram dados como nazireu. O nazireu, ele era um homem separado desde a sua infância, desde o seu nascimento. Na cabeça dele não podia passar navalha, ele não podia tocar no morto, nem o morto tocar nele, e ele também não podia beber coisas impuras e amargas. Este era o nazireu, pessoas que Deus levantava, homens que Deus levantava para trazer juízo, para trazer direção, para trazer resposta a um tempo de declínio espiritual. E diz a Bíblia que após passar o período dos juízes, o tempo ficou escasso, pois não tinha juiz mais falando em Israel. E a Bíblia diz que o povo tinha que sair de Siló, aliás, tinha que sair das suas terras e ir até Siló para adorar. Quem quisesse buscar a Deus de ano em ano, tinha que ir até a terra de Siló para adorar e buscar a Deus, oferecer a Deus sacrifícios e através desses sacrifícios ser abençoado, porque não tinha adoração em Jerusalém. Israel estava disperso. E Deus então precisava de alguém, uma pessoa, um homem, um nazireu, que tornasse a trazer a palavra da verdade aos corações daqueles que precisavam ouvi-la. Pois, se não há a palavra da verdade no ambiente, se a palavra de Deus não está localizada em um certo lugar, com certeza, esse lugar vai quebrar, esse lugar vai falir, porque a direção dada por Deus é uma direção determinada. Quando Deus diz que vai fazer alguma coisa, essa coisa é obrigada a acontecer, queira o inferno ou não queira, queira Satanás ou não queira, queira o homem ou não queira. Se Deus diz que vai fazer, se prepare. Se você tem promessa aqui neste lugar, se Deus falar alguma coisa a seu respeito, pode ficar tranquilo, meu irmão, passará os céus e a terra, mas a palavra do eterno, ela não vai passar, ela não vai passar. Então, a Bíblia diz que Eucana, um homem temente ao Senhor, isso é muito lindo, e me parece um pouco com o irmão José. Pensa naquela época, se tiver de atravessar Siló, se tinha um homem que ia, era ele, né? Ele ia de qualquer jeito, porque pensa no homem que gosta de adorar a Deus, de se colocar na multidão, de buscar a presença de Deus. Então, Eucana, ele entendia que a vida dele não se baseava no viver, ele precisava se prostrar diante de Deus, porque ele sabia que as bênçãos dele só vinham através da adoração, só vinha através do propósito. A casa de Eucana, a sua família, a sua prosperidade dependia da adoração que ele colocava aos pés do sacerdote em Siló. E lá
Siló. Uma caminhada de quase 500 quilômetros de jumento. Imagina que viagem árdua, né? Que viagem difícil. A Bíblia diz que Eucana ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Ambas eram mulheres de Eucana. Porém a Bíblia diz que quando Eucana chegava até Siló e dava o sacrifício ao Senhor, ele tirava uma parte para os seus filhos e suas filhas e para Penina, sua mulher. Porém, para Ana, ele dava uma parte excelente. Ele dava para Ana uma parte muito melhor. Ele dava para Ana algo que somente do coração dele saía e fluía. E a Bíblia diz que Eucana fazia isso porque ele amava a Ana. E não tem nada melhor na vida do que o amor. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. O amor tudo você vive. Você é capaz de ceder por amor. Você é capaz de se entregar por amor. E se tem alguém que conhece de amor e sabe o que é amar, se chama Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então Eucana tirava essa porção para Ana, mas diz a Bíblia que Ana subia para adorar. E quando ela subia para adorar, ela subia entristecida, pois ela não tinha filhos e Penina tinha filhos. Só que tem um detalhe aqui na palavra. Ana, todo mundo, eu já ouvi vários pregadores dizerem, que Ana era estéril. Mas lendo a Bíblia essa madrugada, eu descobri que Ana não era estéril. Ana era fértil. Mas a Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana. Deus fechou a madre de Ana. E aqui eu quero entrar na mensagem. O tema da mensagem dessa noite: o projeto escondido. As 10 lições de Ana. Deus tinha um projeto com Ana. E a Bíblia diz que foi Deus que cerrou, fechou. Só se fecha algo que está aberto. Então significa que o ventre de Ana, ele estava aberto. Mas Deus fechou a madre de Ana. Isso é muito lindo. Isso é tremendo. Porque só se fecha algo que está aberto. Mas por que é que Deus fez isso, irmã Ana Paula? Se a mulher era fértil e podia gerar, é porque o propósito que Deus tinha na vida de Ana, e a promessa que Deus tinha, e o que Deus precisava era muito maior do que Ana imaginava. Então era necessário esse processo, e o projeto de Deus que estava escondido em Ana fosse no tempo certo, no tempo correto. Então diz a Bíblia que Ana agora simplesmente ela está triste porque tinha Penina. E Penina era terrível, porque Penina zombava de Ana dia e noite. Porque naquela época, para as senhoritas, talvez vocês não sabem, ser uma mulher já era muito difícil. Ser mulher naquele tempo era difícil, porque a mulher quase não tinha valor nenhum, a não ser para gerar. Agora imagina ser uma mulher naquele tempo que não tinha filhos. Era muito pior. E não só isso, além de não ter filhos, ela ainda tinha uma segunda esposa dentro de casa que tinha filhos. Imagina o que corria no coração daquela mulher. Imagina o sentimento que ela tinha diante de Deus, de ser a primeira esposa, a mais amada do marido, mas ela não tinha filhos. E pior, Penina ainda zombava dela. Penina ainda escarnecia dela, dizendo que ela tinha filhos, mas que Ana não tinha. A Bíblia diz que Ana sobe, e ao subir ao templo, ela ora ao Senhor: dai-me um filho, Senhor, eu preciso de um filho.
Como eu posso ser uma mulher digna se eu não der ao meu marido um filho? Mas a resposta de Ana não vinha. E a Bíblia diz que de ano em ano, Ana estava subindo até Siló para adorar. E ela buscava a Deus um filho. Primeira lição que nós aprendemos foi quem fechou a madre de Ana foi Deus. Então haverá portas na sua vida que é o próprio Deus que vai fechar. Você às vezes não vai entender. Você às vezes vai questionar. Você às vezes vai nem aceitar. Porque você não vai entender por que fechou, meu Deus. Por que eu não gero? Por que eu não posso gerar? Mas é que existe um tempo, um propósito. E todas as pessoas que passam por um processo semelhante a esse têm algo grande escondido. Tem um projeto maior. Deus não vai deixar você nascer, morrer e simplesmente sem ter uma história. Deus está projetando algo em você que você ainda não sabe. E é por isso que essa porta talvez está fechada. É por isso que talvez a marca está encerrada. É porque o projeto vai chegar no tempo certo. E quando o projeto chegar, ele será notificado pelo próprio Deus. E muitas pessoas, incluindo a própria Penina, vai ter que ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Oh meu Deus, eu não sei se você está entendendo, mas o Espírito de Deus manda te dizer que nessa noite o projeto está nascendo, ele vai nascer. Espera mais um pouco. Se a porta está fechada, foi Deus quem fechou, mas eu tenho certeza, se ele tem a chave de Davi, que abre porta onde não tem porta, e que fecha a porta que ninguém abre, se a porta está fechada, é um tempo de espera, mas haverá um dia que ele vai abrir a porta para você, e essa porta vai ser notificada diante daqueles que te acusam. Segunda lição que eu aprendo com Ana: Deus fechou a madre de Ana, mas Ana não se fechou para Deus. Ela tinha todos os motivos do mundo para nem subir mais a Siló. Não, esse ano eu não vou não. Eu estou triste demais para ir a Siló, porque Deus não me dá um filho. Ana tinha todos os motivos para tentar até debater com Penina. Mas você não vê a Ana abrindo a boca. E você vê uma mulher que tem um sonho frustrado, um sonho perdido, uma angústia no peito, subindo até o único lugar que ela encontrava refúgio, a casa de Deus, o altar, Siló. Ana não deixa de ir a Siló. Porque mesmo Deus fechando a sua madre, Ana não se fechou para Deus. Ela entendia que o único lugar que poderia gerar um milagre seria no altar do Senhor. É por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que você saiu da comunidade do seu lar para entrar por essas portas. Porque você sabe que o único lugar que pode gerar um milagre na sua história, na sua existência, é este lugar aqui. É o altar, é nos pés do Senhor. Então eu quero te dar um conselho. Se a porta está fechada, se a porta está cerrada, continue insistindo. Não deixe de vir para Siló. Não deixe de vir para a casa do Pai. Porque mais cedo ou mais tarde, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. E um milagre pode ser gerado. Você toma posse dessa palavra essa noite? Aleluia! Glória, glória, glória. Terceira lição que eu aprendo com Ana: não se gera um sonho para disputar ou para se amostrar. Era isso que Penina fazia. Ou Penina terrível. Ela tinha autossuficiência no seu coração de não só ter, mas esfregar na cara de quem não tem. Tem gente que é assim. Tem gente que não tem. Aliás, tem gente que tem e abusa de quem não tem. Tem gente que tem e faz mal a quem não tem. Penina, ela tinha prazer
em afrontar a Ana. E a Bíblia não diz que Ana afrontava a Penina. Ana tinha um propósito com Deus, ela tinha um propósito com Penina. Mas Penina estava lá para gerar em Ana um desconforto. E é como eu disse no início da mensagem: o desconforto faz você sair do lugar, faz você se movimentar, faz você tomar atitude, tomar decisões. Porque quem fica parado, não sai do lugar, não toma atitude, não toma decisão, não encontra o milagre, não recebe a proposta do milagre, não enxerga no horizonte o milagre que Deus tem para fazer. Então Penina está no meio na vida de Ana para provocar em Ana uma reação. E toda ação gera uma reação, né? Penina provocava uma ação em Ana. E Ana ia para os pés do Senhor. Ana buscava ao Senhor. Ela não desanimou, ela não desistiu. Ela continuou seguindo o propósito. Vai ter vezes na sua vida que vai ter que ser desse jeito. As portas fechadas, dispensa vazia. Você olha para a direita, para a esquerda, não vê aonde encontrar a solução, mas você sabe que você precisa continuar no caminho. Você sabe que o caminho para você é Siló. O caminho para você é o altar. O caminho para você é a adoração. Então Ana, sofrendo tudo o que Penina fazia contra ela, Ana não desistiu. Todo sonho é gerado para adorar a Deus. Todo sonho que nasce, cresce, é para glorificar o nome do Senhor. E aí está o erro de Penina. Porque Penina, ela esfregava na cara de Ana aquilo que ela tinha de natural. Ser mulher, crescer, fecundar, gerar filho, é natural. Qualquer mulher não tem nenhuma complicação, ela coabitando, provavelmente não vai gerar filho, porque isso é natural, isso vem da criação. Então Penina estava atrelada em pegar as coisas que eram superficiais, ao que era natural. Mas o milagre de Ana não, minhas irmãs. O milagre de Ana seria algo gerado no sobrenatural. E é nesse ponto que Deus quer te trazer. É nesse propósito que Deus quer te colocar. É por isso que existe Penina do seu lado te afrontando. Porque o que você vai viver não é natural, não é dessa terra. O que Deus tem para você é algo sobrenatural. E só através da fé você pode alcançar. Aleluias. Quarta lição que eu aprendo com nossa irmã Ana. Isso aqui é muito forte. Qual era o nome dos filhos de Penina? E qual era a geração que Penina teve? A Bíblia não menciona. E você não vai encontrar em historiador nenhum, por mais que se cabe, qualquer resquício sobre a família de Penina, os filhos de Penina, a herança de Penina. Isso é muito forte. Sabe por quê? Porque pessoas rasas vão ser apagadas da história. Não haverá história para aqueles que vivem no natural. Aleluia. Quem vive no natural só vive por viver, mas quem vive no sobrenatural e busca de Deus no espiritual terá seu nome escrito no livro da vida, e a sua história aqui só será de passagem, porque a sua história vai continuar na eternidade. Oh, aleluias! Isso é tremendo. Quem joga sujo, quem afronta, quem fala mentira, quem veste capa de engano, pessoas que manipulam para tentar aparecer, para tentar ser melhor, para se colocar na frente do próximo, essas pessoas vão ser apagadas da história.
será mencionado, porque Deus é justo e é fiel. Eu não sei como é que você entrou aqui essa noite, eu não sei quais são as afrontas que tem te afrontado, quais as perseguições que você tem sofrido, mas nessa noite Deus manda te dizer: fica firme, não se abala, permanece no altar, vai para Sião, porque Deus vai tomar conta da sua vida, e aqueles que estão te afrontando serão julgados, serão condenados, e a história deles será esquecida. A história deles será apagada. A quinta lição que eu aprendo com a nossa irmã: no caminho de toda Ana sempre terá uma penina. Não vai adiantar, meu irmão. Quem quer ser vencedor vai encontrar pedras no caminho, pedras de tropeço, pedras que vêm para tirar você do foco, tirar você do objetivo, tirar você da proposta que Deus te fez, do projeto que Deus levantou para a sua vida. Ei, existe um projeto sendo gerado dentro de você, e é natural que alguns percalços na sua vida aconteçam, porque tudo aquilo que Deus gera, Ele gera com propósito, e tudo aquilo que tem propósito de Deus tem que ter renúncia, tem que ter afastamento, tem que ter distância de algumas coisas. Não dá para servir ao Senhor e ter dentro de si um propósito e continuar no mundo. Não dá para servir ao Senhor e ter dentro de você um propósito e andar em dois pensamentos. Você precisa entender que quem tem propósito precisa andar em linha reta e olhar para o alto consumador da sua fé. Jesus disse: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e toma e me segue. O caminho é difícil, é espinhoso. Mas por que, pastor, isso é tão difícil? Por que tem que demorar tanto? É como eu disse, existe um projeto de Deus dentro de você. Você não é uma pessoa comum. O Senhor te trouxe aqui para sacudir a sua história, para dizer para você que existe algo maior dentro de você que está sendo gerado, e você precisa entender isso. É noite de você levantar a sua cabeça, erguer diante dos problemas e dizer: eu vou, mesmo arrastando, mas eu vou, mesmo chorando, mas eu vou, mesmo aflito, mas eu não desisto daquilo que Deus me prometeu. Porque sempre vai ter um penino no caminho de uma Ana. As peninas são instrumentos de Deus para gerar em nós um espírito de vencedor. Qualquer atleta, por mais simples que ele seja, ele precisa de uma preparação. Você não vê um atleta, os atletas, a maioria deles, eles não podem nem beber álcool, eles têm que ter uma vida totalmente diferente para conseguir alcançar os objetivos. Quer seja um jogador de futebol, alguém que corre, a pessoa precisa se resguardar em todas as áreas da sua vida. E agora ficou até melhor, na aula que é escola, sabe, né? Os atletas até no psicólogo tem que ir para poder tratar a mente, porque a mente deles também tem que estar preparada. Assim é na vida daqueles que estão na presença de Deus. Assim é na vida de você, Ana, que está com essa penina aí no seu calcanhar, te aporreando, te atrapalhando, tentando parar o seu projeto. Mas o Senhor nos deu essa palavra aqui para nos incentivar e nos mostrar que esses processos são necessários para nós chegarmos ao objetivo que Deus nos chamou. Sexta coisa que eu aprendo aqui com nossa irmã Ana: Penina gosta de fazer chorar pessoas inocentes. Penina tem prazer no sofrimento alheio. Olha que terrível. Esse é o papel do diabo. Ele tem prazer
Quando ele vê alguém derrotado, cabisbaixo, caído. Quando ele vê alguém deixando de orar, deixando de buscar, deixando de clamar ao nome do Senhor. Ele tem prazer quando ele vê alguém que desistiu no meio do caminho. Esse é o prazer de Satanás. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. E Deus não vai nos deixar perecer pelo caminho. Você só precisa entender, nós só precisamos entender que o caminho é Siló, que o caminho é o altar, que o caminho é a presença de Deus. Porque essas pessoas que têm prazer em ver a nossa derrota, mais cedo ou mais tarde, Deus vai provar para elas que foi Ele que te escolheu, que foi Ele que te chamou, que foi Ele que te levantou, que foi Ele que te chamou pelo nome, te sacudiu lá na sua casa e disse: vem para o culto, minha filha, porque lá eu vou te tomar pela tua mão direita e vou te colocar de pé. O inimigo pode ter armado contra você, mas ele não vai vencer, porque o guarda de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai tomar a sua direção e vai te carregar no colo se for preciso, mas você vai chegar lá, você vai chegar no lugar onde Deus determinou para a sua vida. Sétima lição que aprendo com a irmã Ana: não perca os seus hábitos. Ana, quando começou a subir para Siló, ela começou a perder um pouco o foco por causa das perseguições de Penina. E você vai reparar no texto que Eucana chega para Ana e diz assim: por que você está triste a esse ponto? E por que você não come mais? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Percebe que Ana está no culto, mas Ana não está comendo. Isso aqui é muito forte. Porque as lutas que estavam diante de Ana eram tão terríveis para ela, que ela perdeu o sabor, ela perdeu o gosto de estar na casa do Senhor. Siló estava se tornando um costume. Siló estava se tornando um ir por ir, porque ela estava perdendo o hábito. Porque a igreja não é lugar de fazer só visita. Igreja é lugar de depositar a fé diante de Deus e alcançar através da fé o objetivo a qual foi proposto. É por isso que nós precisamos entender que entrar na casa de Deus, temos que entrar em batalha, temos que entrar com o coração disposto a alcançar aquilo que viemos buscar. Nosso irmão José falou sobre a fé aqui no início, que a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de transformar tudo na nossa vida. Então eu não sei como é que você entrou, como é que você está aqui, mas a partir de hoje, lembre disso, entre no culto de verdade, adore de verdade, dê o seu melhor, não perca o hábito de orar, não perca o hábito de ouvir a palavra, porque é através da palavra, através da oração, que você vai conseguir alcançar o seu milagre. E Ana estava perdendo isso. As perseguições psicológicas, mentais que ela estava sofrendo através de Penina, estava tirando o hábito da oração dela, tirando o hábito dela entender a energia do culto. O culto é sobrenatural, meus irmãos. O culto não é um lugar que você vem por ir, você entra por estar. Quando eu saio de casa para o culto, eu venho focado naquilo que Deus determinou para a minha vida. E eu tenho certeza que todas as vezes que eu entro e saio daqui, eu saio um homem melhor. Porque eu sei que o que eu vim buscar aqui não é terreno, não é superficial. Ter filho todo mundo tem, mas filho da promessa só tem aquele que entende a voz do Todo-Poderoso. Oitava lição que eu aprendo com Ana: os problemas não tiraram Ana do altar. Ela estava até perdendo o hábito,
Mas ela entendia que o único lugar que ela poderia estar era no altar. Eu acho que é aqui que Deus quer mexer com o nosso sentimento aqui hoje. Porque nós precisamos pegar aquilo que nós vivemos. Eu não posso vir ao altar e pregar algo que eu não vivo. Eu preciso pegar aquilo que eu estou vivendo. E as coisas não têm sido fáceis. Mas eu entendo que esse lugar era santo. E daqui fluirão promessas que me levarão a romper limites que só Deus pode me fazer romper. Ei, se chegou no limite, isso é um sinal positivo. É sinal que Deus vai entrar no negócio. Oh, eu estou sentindo a presença da terra aqui. É sinal que Deus vai virar o cativeiro. É sinal que Deus vai transformar a situação. Ei, o cheiro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Eu não sei que você está entendendo essa palavra, mas Deus está falando no meu coração. Fica tranquilo, meu filho. O tempo do cativeiro vai ser virado. A sua história vai ser mudada. Permaneça na ponta do altar. Permaneça diante de Deus, porque a promessa vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir. Quem toma posse dessa palavra, levanta a sua mão, dá um grito de glória nesse lugar, toma posse dessa palavra, a promessa vai se cumprir. Aleluia, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor, digno de toda a honra. O altar é o único lugar que pode provocar um milagre verdadeiro. É o único lugar que pode provocar um milagre verdadeiro. Mesmo que seja difícil, permaneça no altar. E você vai viver o extraordinário de Deus. Oh, estou sentindo a presença de Deus aqui. Tem algo se movendo no mundo espiritual. Você está preparado para viver o sobrenatural de Deus? Você está preparado para ver as cadeias caindo? Você está preparado para ver os altares se levantando? As forças se esvaindo, mas o corpo ficando de pé pelo Espírito? Você está preparado para ver o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração do homem? É isso que está preparado para aqueles que creem no Senhor Jesus. Você está preparado para ver os seus sonhos se realizando? Eu sei que existem sonhos aqui. Alguns parecem que se perderam, outros estão enterrados, outros estão parados, outros estão tentando se movimentar. E Deus me faz saber que a partir da oração que nós fizermos, no final dessa mensagem, a roda vai começar a girar na sua vida. Eu estou sentindo o leve toque do Espírito Santo. Vai começar a agitar as águas a seu favor. Porque a vida não é só de choro, a vida também é de alegria. E a alegria de Deus está chegando ali. Eu sou profeta, Deus me escolheu no ventre da minha mãe. E eu quero profetizar que hoje Deus está te separando para um novo tempo. Hoje Deus te separa para te honrar. Hoje Deus te separa para viver o sobrenatural. Se você acredita, toma posse dessa palavra nessa noite. Nona lição que nós temos aqui, e a nossa irmã nos dá, ela tem um propósito escondido e ela nem sabe disso, né? Porque ela achava que ela só seria mais uma. Mas olha o que a nona lição nos diz. O propósito de Ana era de ter um filho, mas o propósito de Deus era dele ter um sacerdote. Como eu havia dito no início da mensagem, havia um declínio espiritual. E Deus precisava de mais o último juiz na terra, para ele revolucionar a história de Israel.
E como Deus precisava de um juiz, e esse juiz tinha que ser nazireu, ele tinha que sair da fonte de um milagre. Está entendendo o mistério? É por isso que Deus fechou a madre de Ana. Deus não fechou a madre de Ana porque Deus é ruim. Deus não fechou a madre de Ana porque Ele é um déspota que faz o que Ele quer. Não, Ele fechou a madre de Ana para preservar a Ana, porque no tempo certo ela ia gerar o último sacerdote de Israel, o último juiz de Israel. O projeto seu é um, mas o projeto de Deus é muito maior. É por isso que você sai encerrada, com a madre fechada, mas essa madre vai abrir. E quando a madre abrir, oh meu Deus, se prepara, porque Samuel está chegando, o profeta está chegando, Samuel vai sair. Quem crê nessa palavra? Oh meu Deus, o projeto é grande, a proposta é grande. É por isso que você está encerrada, porque foi Deus que encerrou sua madre. Quem é o diabo para fechar uma porta na sua vida? Quem é o diabo para encerrar um projeto seu? Satanás não tem poder para fechar a porta de ninguém. Quem fechou foi Deus para te preservar para o mesmo tempo. Se prepare, porque Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida. Vai mudar a cena, vai fazer a roda passar, uma roda grande passar dentro de uma roda pequena. Deus precisava de um sacerdote no Natal. É aí que está o segredo. Você está disposto a ser um instrumento? Está disposto a deixar Deus te usar de verdade mesmo? E você ceder as suas emoções, aquilo que você pensa, que você sabe, que você é, para deixar Deus fazer aquilo que Ele quer fazer? Vai doer, é lógico que vai doer. Ser Ana não é fácil. Ser Ana é difícil. Mas existe um propósito. E o projeto é muito maior. Lembra que eu disse? Você sabe o nome de pelo menos um dos filhos de Penina? Não. Mas o nome de Samuel está registrado na história da palavra. E através de Samuel, Deus vai concluir uma missão extraordinária para uma nação inteira. Está vendo o que Deus está fazendo? O que vai ser gerado em você vai revolucionar a sua nação, vai revolucionar o seu bairro, vai revolucionar a sua casa, vai revolucionar aqueles que estão perto de você. Você vai ser um instrumento que vai mudar a história deste país e quiçá deste mundo inteiro. Basta você acreditar. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Então reage, pelo amor de Deus. Dá um grito de glória para o Senhor nesse lugar. Há uma revolução vindo aí. Ofir e Finés estavam deturpando a ordem judaica do templo. Eles estavam metendo a mão naquilo que era para Deus. Enquanto Ana queria um filho, Deus queria um sacerdote. Porque a junção dos seus sonhos está atrelada à junção do sonho de revelação. Meu Deus do céu. A junção dos seus sonhos está atrelada aos sonhos de Deus. Isso aqui é uma revelação, querido. Não importa qual é a circunstância. Se você crê, você vai sair daqui desse lugar hoje acreditando que você vai dar um passo e Deus vai dar outro. Você vai dar um passo e Deus vai dar contigo. Você vai andar e Ele vai na frente. Porque Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espíritos, ordenando os anjos para contigo lutar. É lindo isso. Eu me emociono com a palavra. Eu me emociono com essa palavra, porque é uma palavra que difere um sentimento diferente. Enquanto muitos estão lá fora buscando o igual, o comum, o natural, nos trios elétricos, nas festas, nós estamos aqui na beira do altar. Porque o nosso sonho, o nosso projeto, ele não é natural. E você tem que sair dessa igreja hoje entendendo isso. Eu não sou natural. Eu não sou comum. Eu não nasci para ser mais um. Eu sou uma promessa. Eu sou um propósito de Deus. Eu estou gerando uma promessa que vai revolucionar a coroa vermelha. Vai revolucionar o Porto Seguro. Vai revolucionar
10 lições da nossa irmã Ana. A 10ª lição. Isso aqui é muito forte. A chave que abriu a madre de Ana foi a sua mudança na forma de adorar. Eu explico isso para vocês. O culto de Ana era assim. Estou em Siló. Deus me dá um filho. Passou o ano. Próximo ano. Ana de novo em Siló. Deus me dá um filho. Passou mais um ano. Veio o próximo ano. Deus me dá um filho. Passou outro ano e veio mais um ano e Ana, Deus me dá um filho. Mas aqui no texto, algo aconteceu. Ana subiu a Siló. Mas Ana vai até o pináculo da entrada do tabernáculo. Ela avançou o degrau da sua fé. Isso aqui, dentro da teologia, nós poderíamos trabalhar mais 2 horas. Mas eu quero concluir a mensagem. Porque Ana, ela foi a um lugar mais restrito. Ana saiu da onde era costumava, que era aqui onde ofertava. Se ofertava o holocausto, e era queimado aqui o holocausto. E daqui mesmo ela retornava. Ia. Mas agora Ana faz uma coisa diferente. Ela vai até a porta do átrio. Ela passa ao lugar do sacrifício. E ela se prostra na porta do átrio. Você está preparado para chegar à porta do átrio? Minhas pernas estão tremendo, porque isso aqui é muito forte. Eu estou pregando para mim mesmo. Não é assim que Deus faz. É necessário você alcançar e dar um passo maior de fé. Você pode carregar. Você pode suportar. Porque a porta do átrio é um lugar sagrado. E para chegar na porta do átrio, você não pode chegar de qualquer maneira. Você não pode pisar de qualquer jeito. É preciso ter algo na alma. Algo precisa ser movido no seu interior para você pisar no átrio. Porque o átrio é lugar de resposta. Quer ver? A Bíblia prova isso. Diz a Bíblia que Ana se ajoelha no átrio. E quando Ana está se ajoelhando no átrio, o propósito dentro do coração dela é tão forte que ela muda o culto dela. Depois de anos cultuando, pedindo Deus um filho, ela faz algo diferente. A Bíblia diz que os lábios dela se moviam, mas porém não saía a palavra da sua boca. E ela faz uma oração para Deus. E o culto aqui mudou. E quando o culto mudou, a madre foi aberta na mesma hora. Sabe o que Ana disse para Deus? Deus, eu estou diante do Senhor, Pai. O Senhor sabe que as coisas estão difíceis. O Senhor sabe que a madre está fechada. Mas eu venho diante do Senhor e faço um voto na porta do átrio, no lugar santo, que se o Senhor me der um filho, eu vou devolver esse filho para o Senhor. Aleluia. O culto de Ana mudou. Aleluia. E não é mais um culto de vir pedir a Deus. É um culto de entrega. Você está entendendo o que Deus faz? Eu estou emocionado com essa palavra. O culto de Ana muda, porque é um culto de entrega. Ela tinha tanta coisa dentro do coração dela, mas ela entendeu que ela precisa dar um passo maior de fé. Eu estou pregando para alguém que precisa tomar uma decisão de verdade, de alcançar um ponto de fé que você ainda não alcançou. Deus está nos chamando para um particular, para um propósito, para um voto. E esse voto, quando for aberto, a madre vai se abrir. E quando a madre se abrir, Samuel vai chegar. E vai chegar com pompa, vai chegar diferente. Porque aquilo que Deus tem para você é diferente. Este culto é um culto exclusivo. Deus está nos chamando para a ponta do átrio. Na ponta do átrio ela faz
faz um voto e ela promete: Deus, se o Senhor me der, eu vou devolver para o Senhor aquilo que o Senhor me deu. Porque muitas pessoas não alcançam bênçãos e não são prósperas, porque a prosperidade que Deus dá tira o foco de Deus na vida da pessoa que recebe. Olha isso. Muitas pessoas alcançam seus objetivos e esquecem do altar, esquece do ato, esquece do voto. Quantas promessas, faça uma autoanálise da sua vida, você fez para Deus e você não cumpriu? Quantas promessas eu, pastor Daniel, fiz para Deus e não cumpri? É porque às vezes nós não levamos a sério aquilo que nós falamos no ato, mas no ato Deus leva a sério tudo que é dito. E a palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do diabo. E é por isso que muitas portas se travam na nossa vida, porque no ato, você fez um voto e não cumpriu. Então Deus está nos chamando para essa responsabilidade hoje. No ato, ela plantou. E a Bíblia diz que a madre de Ana se abre. O sacerdote Eli estava sentado numa cadeira. Ele observou Ana de lado e viu que Ana falava, porém as palavras não saíam de sua boca, irmão José. Ele se aproximou com uma cegueira espiritual tamanha e absurda diante daquela mulher e disse: mulher, por que você está embriagada nessa hora do dia? Aparta de ti o teu vinho. E ela responde a ele: não, meu Senhor, a tua serva está aqui para um propósito, a tua serva está aqui para um objetivo, porque minha alma está amargurada, mas eu voltei diante de ti um voto, e eu preciso que Deus cumpra esse voto diante de mim. E a Bíblia diz que Eli, mesmo com sua cegueira espiritual, porque essa é uma outra história, ele olhou para ela e disse: vai em paz, mulher, e que Deus conceda o desejo do seu coração. Aleluia. Eu disse que o ato é lugar de resposta. Aleluia. É por isso que Deus te trouxe aqui nesse lugar. Porque se você fizer um voto hoje diante de Deus, não um voto físico, não é dinheiro, o negócio aqui não é dinheiro, mas é um voto espiritual entre você e Deus, porque você conhece a sua necessidade, você sabe o porquê você está aqui essa noite. Deus vai ouvir esse voto, Deus vai gabaritar este dia, e a promessa ela vai vir na sua vida quando você menos esperar. A Bíblia diz que Eli concedeu a Ana a sua petição através da palavra do profeta. A Bíblia diz: crê nos profetas de Deus e prosperarás. Tudo aquilo que nós falamos aqui diante desse altar, nós falamos dentro de um propósito. Nós não estamos na direção humana aqui, nós estamos na direção de Deus. Então tudo aquilo que sai como fonte de informação para a sua vida é algo que Deus está querendo tratar com você. Porque altar, átrio é coisa muito séria. A Bíblia diz que Ana alegra o seu coração. E eu acredito pela fé, irmão José, que a madre dela foi aberta naquele momento. E a Bíblia prova isso. Porque Ana desce do átrio, vai até o Cana e fez uma coisa que ela não estava fazendo mais. Ela come e ela se alegra. O sorriso voltou nos lábios de Ana, porque o poder de Deus entrou dentro dela e abriu a madre. Porque chegou no tempo de Deus trazer para ela aquilo que Deus havia prometido, ou aquilo que Deus havia interferido, porque foi uma intervenção na madre de Ana. Não foi Ana que nasceu estéril, Ana nasceu fértil, mas foi Deus que fechou a madre para que se cumprisse o propósito dele na vida de Ana.
Ei, está na hora da sua amada se abrir hoje. Ô Jesus, fica de pé comigo, por gentileza. Vamos entregar no tempo certinho, né? Ó, meu Deus. É noite de Deus abençoada aqui nesse lugar. Eu tenho certeza que eu só saio daqui com a minha margem aberta. E essa margem é margem espiritual. Eu só saio daqui com as portas dos meus sonhos abertas. Eu garanto para você, meu irmão, com todas as letras, que se você fizer esse voto hoje, Deus vai abrir algo na sua vida. E você vai vir aqui depois nos pedir permissão para contar o testemunho do que Deus fez na sua vida. Ela comeu. E a Bíblia diz que naquele dia ela conheceu o seu marido. E no mesmo dia ficou grávida de Samuel. O seu milagre vai ser muito maior. Muito maior. Muito. Nós não somos um tipo de pastores que pregamos só milagre. Mas hoje foi uma noite específica que Deus quis tratar isso no nosso coração. Porque Ele é um Deus de resposta. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos comigo. Senhor, nós aprendemos aqui nesse lugar. Nós entendemos o seu projeto. Nós entendemos que o Senhor está gerando em nós um milagre. Nós entendemos que o projeto do Senhor dentro de nós é algo para a tua glória, para a tua honra. Nós entendemos que a partir de hoje, tudo aquilo que o Senhor fizer na nossa vida vai ser para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Então faça nesta noite, Pai, assim como sua palavra nos assegurou, gera em nós o seu milagre, abre a nossa margem hoje, para nós alcançarmos o sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus agora, como sacerdote na tua casa, Senhor, eu quero profetizar sobre a vida dessas irmãs que estão aqui, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida da minha filha, sobre a vida do nosso irmão José, e das demais irmãs que estão aqui, que a nossa margem será aberta a partir de hoje, e que a abundância de milagre, de projetos, sonhos, expectativas, realizações vão começar a acontecer. A sua palavra não pode voltar vazia, e no mundo espiritual estou dando uma ordem agora. Se há algum demônio alojado que está impedindo o projeto do Senhor na vida desta pessoa, eu dou ele agora um segundo para desaparecer da vida desta minha irmã, da vida deste meu irmão, em nome de Jesus, ó Deus. Toda porta fechada, toda margem encerrada, todo espírito que assola, que assombra, que destrói, toda afronta de benigna, toda fofoca, toda intriga, toda lacuna aberta que o inimigo está provocando, que o inimigo está realizando para travar, para impedir, para destruir, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, o sangue de Jesus Cristo tem poder para neutralizar e impedir todo mal agora, em nome de Jesus. Caia por terra agora, que a madre seja aberta, que a madre seja aberta, que Samuel venha, que a proposta do Senhor aconteça, em nome de Jesus. Amém. Quem toma posse dessa palavra, dá uma salva de palmas no seu Jesus. Que Deus abençoe a vida das minhas irmãs e que o Senhor possa ter falado muito ao nosso coração essa noite. Antes disso, não sei se todo mundo já é cristão, mas é de prática nós fazermos um apelo, né? Por algum motivo tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus como o Senhor suficiente e Salvador da sua vida, e através dessa palavra se sentiu na direção, foi tocado por Ele para estar aceitando o Senhor Jesus, ou se reconciliando com o Senhor Jesus essa noite. Tem alguém que está afastado no caminho do Senhor? Se não tem,
Amém por isso. Se todos estamos na presença de Deus, amém por isso. Eu fico feliz. Eu vou estar passando para a nossa irmã Paula agora, eu quero estar finalizando o culto, dando os avisos, né, irmã? Se tiver algum aviso. E que Deus abençoe a nossa amada igreja em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sexta-feira que vem estaremos com um culto de cura e libertação. Pastor Luiz estará pregando, estará dando a palavra. E domingo que vem também terá culto às 19 horas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor missionário José Messias, da Bênção Apostólica. Pode vir da Bênção Apostólica, missionário José Messias. Glória a Deus, aleluia. Deus, o poder e glória, Deus é lindo e maravilhoso, né? Como o nosso Deus é lindo o tempo todo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo